Pessoal, vamos começar em 1 hora só. Tenho medo de me estender demais, mas vou tentar ser bem sucinta, né? Eu tenho uma proximidade muito grande com o IBICT, é uma instituição que eu admiro bastante, fiquei esses 4 anos lá, e isso acabou me dando um viés muito político da área de informação, né? Eu vejo sempre a informação em ciência e tecnologia, que é a área do IBICT, com um olhar muito muito estratégico para o país, um olhar de planejamento, enfim, eu tenho uma proximidade grande com a área, e essa pesquisa, ela teve início no IBICT. O IBICT tem assento em vários comitês da IFLA, né? A IFLA é a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, e o IBICT tem assento na seção de bibliotecas de ciência e tecnologia, que eu sou ainda, por mandato até 2021, a representante brasileira nessa seção de biblioteca de ciência e tecnologia. E o compromisso, esse projeto, ele nasceu nesse compromisso do Brasil com a IFLA, porque a IFLA, ela tem eu vou mostrar aqui. Vocês mudaram o... Marta, eu acho que seria bom você ficar no vídeo para eu poder ir confirmando se as minhas mudanças estão aparecendo, porque aí eu tenho... Elas estão sim. Né? Então tá, você está vendo. Então pronto. Então, esse projeto começou com essa cooperação do IBICT com a IFLA, né, esse compromisso brasileiro. Eles montaram esse mapa das bibliotecas do mundo. E é um mapa maravilhoso, completo. Então, você clica onde está no país, aqui o Canadá, e ele vai te dizer quantas bibliotecas nacionais, quantas acadêmicas, públicas, comunitárias, escolares e outras, bibliotecas parlamentares, etc. Então, é um mapa maravilhoso. Você vê aqui na Europa, você vai na Alemanha, aí já mudou aqui o total, e também ele te dá o total. E no Brasil, a gente percebeu... Aqui, a gente tinha aqui um total, uma biblioteca nacional, a gente tinha... Voltando aqui para o Brasil, porque eu mudei de país aqui. Nós tínhamos 2.400 bibliotecas, 2.407 bibliotecas. Aí, poxa, que bacana, né? Eu nem conhecia esse levantamento feito pela IFLA e me interessei em saber quem no Brasil tinha informado, quem era a fonte de informação disso, porque era muito interessante para o IBICT saber quem era essa instituição e buscar uma cooperação com a instituição que tinha feito esse levantamento das bibliotecas em ciência e tecnologia. São chamadas bibliotecas acadêmicas, bibliotecas científicas, eu tenho várias denominações. Eu gosto da denominação completa, bibliotecas científicas e tecnológicas, porque são isso que elas são. Elas podem ser acadêmicas, elas são de pesquisa, enfim, as bibliotecas científicas e tecnológicas, 2.407 bibliotecas. E fomos ver quem eram as fontes que informavam quem passava essas informações para a IFLA. Então, nos Estados Unidos, a ALA, aqui você vê quem é que está no cantinho aqui, American Library Association, a ALA, e em todas as instituições, em todos os países, quem informava sobre isso eram instituições ligadas à biblioteconomia, naturalmente, só quem tem esse levantamento, né? Mas no Brasil era diferente. No Brasil, quem informou a nossa disposição, né, foi o Ministério da Cultura. Aí começou uma dúvida, mas o Ministério da Cultura fez um levantamento de bibliotecas, assim, na época, o Ministério da Cultura, né, que agora é a Secretaria de Cultura, mas na época o Ministério, eles fizeram esse levantamento, como que eles fizeram esse levantamento? E aí nós fomos, então, pesquisar para saber isso. E nós descobrimos que, na verdade, o que o Ministério da Cultura informou é o que o MEC, em 2016, informou da quantidade de instituições de ensino superior que o Brasil tinha. Então, em 2016, o Brasil tinha 2.407 instituições de ensino superior, e era exatamente o mesmo número, 2.407 bibliotecas acadêmicas. Então, eles não contaram que as universidades, elas têm sistemas de bibliotecas. Elas têm, a Unesp, por exemplo, eu vou mostrar aqui vários exemplos da Unesp, são pelo menos 37 na época desse levantamento. E assim vai. Então puxa, não pode ser isso. Esse número aqui está muito... ele é muito inferior a uma possível realidade. E, de fato, não tem essa informação. Nós não temos no Brasil essa informação. E se a gente volta no mapa, bem ou mal, os países... Depois vocês podem navegar, o endereço está na apresentação, que eu já deixei disponível num portal, que depois eu vou dar o nome.
as instituições bibliotecárias que mandaram, elas devem estar atualizando, defasando. Por exemplo, Portugal tem várias universidades que nós temos tanta relação, né? E aqui, se a gente... Eu fui num lugar errado. Só um minutinho, pessoal. Agora... Então, Portugal, nós temos 0 bibliotecas acadêmicas. Não é possível, é impossível. Então, aqui, 0 bibliotecas acadêmicas, nenhuma. E a gente sabe que não é verdade, não tem jeito. Então, a seção, voltando aqui, né, essa seção de bibliotecas em ciência e tecnologia solicitou que os países atualizassem as informações, buscassem incrementar esse mapa, porque a IFLA, ela tem uma metodologia de trabalho chamada Global Vision. Então, eles querem ter uma atuação bibliotecária na visão de cada bibliotecário do mundo. Então, todo mundo tem que compartilhar a sua visão para eles poderem fazer uma visão única do que é a biblioteconomia no mundo. Eu estou falando de biblioteconomia, mas a própria IFLA já se enxerga mais que isso. Os eventos da IFLA trazem arquivologia, trazem museologia, trazem as ciências da informação como um todo. Eles mantêm o nome bibliotecário, né, instituições bibliotecárias, mas eles têm uma atuação muito maior do que isso. Bom, pessoal, voltando aqui, então a gente tinha essa questão aqui. Então, já fomos demandados, já identificamos realmente um monte de problemas, então o nosso projeto começou, então, a identificação de bibliotecas em universidades federais, bibliotecas em universidades estaduais, universidades públicas, federais, públicas, estaduais, bibliotecas de institutos federais e bibliotecas de institutos de pesquisa público. Esse escopo era possível trabalhar de uma maneira centralizada com a equipe e conseguir bons resultados em um tempo razoável, de menos de um ano, a gente conseguiu fazer isso. Mas não esquecemos que esse projeto ele precisa ter uma segunda fase para incluir universidades municipais, universidades privadas. Olha, daquele levantamento do Ministério da Cultura, que foi enviado, né, eu estou falando ministério, mas porque foi assim na época, né, eram 2.407 instituições. Dessas, nós temos aproximadamente 300 federais, públicas. As outras 2.000 são privadas. Então, a gente não pode ignorar a infraestrutura de bibliotecas montadas a partir de universidades privadas também. Então, o projeto, ele acabou aqui e agora é a responsabilidade do IBICT e dos próximos que chegarem na gestão. Mas ele está preparado para, de maneira descentralizada agora, já não é mais possível fazer de maneira centralizada, incluir uma segunda fase com essas outras bibliotecas. Mas, enfim, aí começamos, então, as decisões para fazer o projeto com a revisão de literatura, de como é que seria esse levantamento. A gente ia fazer isso na forma de tabelas, na forma de um texto, na forma de uma lista, como é que seria essa apresentação? E concluímos que os mapas seria, de fato, não só porque a IPFA fez, mas porque a cartografia, ela traz uma riqueza que nós vamos ver agora. Eu faço questão de fazer essa apresentação da revisão de literatura, do que são os mapas, né? Os mapas essenciais para o planejamento, para o estímulo ao raciocínio e para a garantia da memória cultural, científica, tecnológica de grupos sociais. Por exemplo, eu vejo esse mapa do mundo baseado... Você já viu esse mapa? É um mapa terrível. É o mapa da produção científica. Terrível para nós, né? É um mapa do mundo baseado na produção científica. É um mapa estilizado, mas que apenas de olhar já nos mostra que nós temos que ter um planejamento para incrementar a nossa pesquisa, porque assim o mundo nos vê. O Brasil, que é a América do Sul, né? Bem, não dá para apontar, né? Com a canetinha, né? Aqui a América do Sul, a África, e aqui a Europa, Japão, Estados Unidos. Então, só de olhar este mapa, eu posso pensar no planejamento. Quando eu penso o estímulo ao raciocínio, quando a URGS fez um mapa dinâmico da Covid-19, nós todos acompanhamos essa questão, né, diz respeito a nossas vidas, né, das nossas famílias, dos nossos entes queridos, do nosso país, enfim, da nossa cidade. Acompanhar esse mapa, como é que está a evolução, os mapas históricos, né, que guardam tudo que aconteceu, como é que outras pessoas conceberam esse espaço geográfico, né? Tem os mapas, eu tinha guardado aqui um outro mapa, eu achei tão interessante,
os cabos submarinos, como é que a gente consegue toda a nossa comunicação transoceânica pelos cabos, isso tudo só é possível pela cartografia. Então, nós decidimos, nessa fase do projeto, que a gente ia trabalhar com cartografia, né? A gente ia fazer o levantamento, mas os resultados seriam para fazer na cartografia. E aí, avançando no entendimento dos mapas, o que a gente vê? Que quando eles são compartilhados, eles ajudam, eles facilitam a definição de objetivos comuns. A definição de objetivos comuns, a visão de novos cenários, a coordenação de ações, a tomada de decisões conjunta e explorar possíveis configurações de desconhecido. Vocês, quando eu vejo esse conjunto de facilidades, né, quando se compartilha os mapas, eu me lembro só dos mapas militares. Ninguém consegue conceber uma estratégia de defesa, ou de ataque, ou de segurança, sem um mapa. Eu me vejo, eu adoro filmes de guerra, quando eu vejo eles estão sempre em volta de um mapa, eles estão sempre em volta de um mapa, pensando como é que vai ser o caminhar, né? Mas, acima de tudo, os mapas são repositórios de conhecimento. Eles são repositórios do conhecimento, porque eles armazenam, eles manipulam os dados, eles disseminam informação a partir das possibilidades que a cartografia nos dá. Então, eu posso ter mapas para armazenamento estático de informação. Não é meu interesse, eu quero guardar aquele momento tal qual ele foi. Como é a nossa pesquisa, como ela foi documentada. Ela foi publicada, documentada num determinado momento. Então, os mapas daquele momento eram um mapa estático. Só que a pesquisa previa o mapa como elemento de entrada e manipulação de dados. Por quê? Isso tudo a gente está fazendo para ajudar na definição de políticas de informação em ciência e tecnologia. Lembre-se que isso nasceu no IBICT, que é o Instituto de Referência na Política de ICT no país. Então, a gente queria o mapa, não apenas para representar, né, ter a representação daquele momento, mas para poder manipular os dados a partir de um sistema de informação geográfico. Então, é um outro tipo de sistema de cartografia. E aí, no sistema de cartografia, para a saída das informações, os relatórios gerados por esse mapa, os cenários possíveis gerados, as modificações de centro e periferia que esse mapa poderia dar. Então, ele realmente é um importantíssimo repositório de conhecimento. E, mais que tudo, no avanço da revisão de literatura, a gente foi percebendo que os mapas, eles têm um propósito político. Os mapas são expressões de poder. Eu traduzo o poder, o poder pelo conhecimento, nesse caso, nesse projeto, da infraestrutura de bibliotecas no país, de bibliotecas acadêmicas, científicas, tecnológicas, de pesquisa no país. Eu traduzo o poder que eu tenho, eu conheço a infraestrutura, eu sei onde estou, eu sei a relação espacial entre elas. Então, eles são expressões de poder e eles produzem poder, porque a partir daquela informação de representação espacial, eu ainda vou gerar outros resultados. E quando a IFLA tem como combustível a frase bibliotecas são motores de mudança, ela está em busca de poder. A biblioteca deixou de ser coadjuvante para ser emancipatória, para ser empoderada. Então, ela é um motor da mudança do desenvolvimento econômico, da mudança educacional, da mudança cultural. Então, eu preciso desse poder do conhecimento para poder transformar isso em realidade. Biblioteca, motores da mudança. Aí tem uma curadora, ela foi curadora de uma exposição muito importante do Smithsonian, chamado O Poder dos Mapas. E ela falou uma frase que ficou registrada para todos que trabalham com cartografia. Cada mapa é a maneira de conseguir que o outro veja o mundo como eu quero que ele veja. Então, cada mapa é a maneira de conseguir que o outro veja o mundo à sua maneira, à minha maneira. Eu quero mostrar o mundo da perspectiva da informação em ciência e tecnologia, da infraestrutura para a informação científica e tecnológica, da infraestrutura bibliotecária. Eu quero mostrar o mundo assim. E aí veio a questão mais intrigante para essa pesquisa. Por que ninguém nunca se ocupou de fazer essa representação? Porque os mapas, o poder dos mapas está no interesse do que está sendo representado. Nunca se a vida toda, nunca ninguém fez uma representação de onde estão as bibliotecas acadêmicas, as bibliotecas de pesquisa, onde estão essas bibliotecas científicas e tecnológicas. Nunca. Nós estamos no ano 2020,
quer dizer, isso aqui agora está disponibilizado em 2019, mas e até 2019, isso nunca foi importante para o país, assim, a vida toda, ninguém... Isso é por quê? Ele está no interesse do que está sendo representado. Não havia interesse de representar. Como é que você faz um planejamento bibliotecário para recursos, para pessoal, se você não sabe o que você tem, se você não tem um diagnóstico do que você tem, você não tem as cooperações possíveis por proximidade, ou por recurso, ou por voluntariado, enfim, essas bibliotecas, cada qual tem uma história enorme para contar, mas isso não era conhecido nem pelas universidades, nem pelos gestores, nem pelos institutos de pesquisa, nem por ninguém. Então, a primeira representação mostra que tem nisso interesse, que começou na demanda internacional. Por isso que é importante o Brasil ter assento nesses fóruns internacionais, porque algumas coisas que a gente não enxerga, tivemos bons governantes também, sempre tivemos, sempre, os maus, os ruins, isso é a história de todos os países, né? Então, ninguém enxergou isso, mas uma visão internacional da IFLA, que enxerga, né, a questão bibliotecária no mundo todo, ela apontou para isso, e por isso nós estamos fazendo essa representação, mas demoramos, né, infelizmente. Então é isso, o mapa, ele molda a visão do mundo que eu quero transmitir. Eu posso, depois desse levantamento feito, mostrar só bibliotecas, eu posso mostrar só qual é a infraestrutura disponível em institutos de pesquisa, que não tem o ensino, tem só a pesquisa, como é que elas estão se organizando. E mostra essa visão de mundo para um determinado objetivo político, ou, enfim, do que eu queira construir. Mas é isso, o que a gente tem que ter em mente é que os mapas, eles têm um propósito político. Eles passam uma narrativa para influenciar os tomadores de decisão com a visão que eu quero que eles conheçam. Bem, pensando nessa perspectiva, os mapas, eles não podem ser entendidos apenas como as representações espaciais, mas ele é a própria construção do significado. Ele é a base para uma ação de planejamento, de raciocínio, de memória, do que for. Ele é a base para a ação. Ele não é, eu sei que tem 42 pessoas aqui na minha tela, né, que estão assistindo, né, informa 42 pessoas, eu garanto que mais da metade tem amor pelos mapas, porque a cartografia é uma arte também, é uma arte. Quantos de nós não tem livros e livros de mapas em casa? Eu tenho uma coleção aqui em algum lugar, tenho uma coleção, e garanto que a maioria tem, porque é uma arte, a cartografia é uma arte, ela é bonita de ver. Mas então, ela não é só essa representação, além de ser uma arte, né, dessa empolgação que eu falei, ela é a própria construção de significado e a base para a ação. E por isso que hoje a gente está calcado no algo chamado cartografia cognitiva. É a cartografia que gera conhecimento, que traz conhecimento e gera mais conhecimento. E aí, com isso, a gente chega numa área muito cara para nós, que é a ciência da informação. E é a ciência da informação geográfica. E é assim como ela está sendo denominada. Quando você reúne 3 vertentes desta área, que é a cartografia, o sistema de informação geográfico e a análise dos dados espaciais, você criou uma nova ciência, que é a ciência da informação geográfica. Cada vez mais presente no planejamento, no gerenciamento de recursos, na pesquisa científica, no monitoramento ambiental e tantas coisas. E também para a definição de políticas de informação em ciência e tecnologia, que este é o propósito. Todo esse levantamento, todo esse trabalho, esse é o propósito. A definição de políticas para ICT. Informação. E isso, olha, quando não há uma política declarada para isso, o que a gente vê hoje no país? Um desbalanceamento da informação científica em relação à informação tecnológica. Nós temos uma informação científica bastante avançada, acompanhando o acesso aberto à informação científica e outras, e nós temos estratégias para o setor produtivo muito fracas, porque não houve uma política que organizasse os institutos de pesquisa, os executores, as instituições educacionais, em relação a uma ICT, uma informação científica e tecnológica equilibrada. Então, nós precisamos de políticas para que, porque ou o setor produtivo não precisa da informação tecnológica. Nós não temos que ter estratégia de informação ao setor produtivo. Temos sim, e há um vazio no país, um vazio grande. Quando a gente pensa que os agentes de inteligência econômica, onde eles são formados? Se a gente não tem política para valorizar a informação tecnológica, onde estão esses agentes da inteligência que são formados na informação tecnológica? E eles não estão aí. Nós não estamos formando. Essa área praticamente sumiu do país, tirando os precursores em algumas
Hoje, quem lida com a inteligência organizacional, Marta e seu grupo, e alguns poucos, além desses grupos, você não tem uma estratégia formulada para o país, para a informação tecnológica, para a inteligência econômica. É muito ruim. Então, enfim, isso tudo para a gente poder ter uma informação especializada, que é essa ciência da informação geográfica, para auxiliar nas políticas. Então, nesse entendimento, essa pesquisa pretende mapear as bibliotecas científicas e tecnológicas de universidades federais, estaduais, institutos de pesquisa, a fim de contribuir para a definição de uma política de informação científica e tecnológica, que, por sua vez, quando a gente fala de política de informação, o que é que o IBICT pensava nisso? Definir uma agenda política para a ICT, programas de governo do ICT, como já teve o PADCT, há tempos atrás, nos anos 90, o PADCT, que tinha uma área específica para informação científica, tinha uma área específica para informação tecnológica, hoje a gente não tem mais. Legislações específicas, instrumentos públicos, editais, planos de ação, enfim, eu estou falando, eu não tenho a inocência de não dizer que nós estamos no momento perfeito para isso. Ao contrário, o momento é completamente desfavorável a isso, mas nós não podemos deixar de ter isso em mente. O momento não é esse, e eu estou falando em todos os aspectos, políticos, de saúde, não é o momento certo, mas isso não nos desobriga a manter claro qual seria uma ação estratégica nessa área. Então, esse é o projeto. Então, só voltando um pouquinho ao IBICT, né, que é a instituição responsável pela essa política de CT no país, né, e o IBICT, dentre tantas outras ações, ele tem inúmeras iniciativas de apoio às bibliotecas de ciência e tecnologia. E eu trouxe aqui, só para um pouco mais aprofundado, mas não vou tomar muito tempo, a rede de bibliotecas do Instituto de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, a RBP. Esta é uma rede importantíssima. Vejam, esta rede de biblioteca, ela reúne informação aeroespacial, de biodiversidade, biotecnologia, da própria ciência da informação, defesa, que é composta para as seguintes instituições, são mais ou menos 20, eu trouxe algumas aqui. Observatório Nacional, quer dizer, o Sistema de Bibliotecas do Observatório Nacional, que, por acaso, é o instituto de pesquisa mais antigo do país, vai fazer, sei lá, 200 anos já, porque ele é de 1800, não sei quanto, 1827. Então, ele está com 193, é o instituto de pesquisa mais antigo, ele faz parte da rede de biblioteca, da RBP. Então, membros da rede, Observatório Nacional, isso está em inglês, pessoal, porque foi para a IFLA, então, acabou que essa apresentação ficou uma parte em português, um pedacinho em inglês. O Museu Guild, com toda a informação de biodiversidade, a riqueza do Museu Guild, o Instituto Nacional de Tecnologia, com todos os protocolos para a indústria que tem, para calibragem, para fadiga, sei lá o que mais. O Centro Brasileiro de Pesquisa Física, o CBPF, tão importante para a física, um marco para a ciência brasileira. O INPA da Amazônia, com toda a informação de Amazônia. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nem o INPE de pesquisa espacial, tudo isso, eu estou montando a instituição, são as bibliotecas e sistemas de bibliotecas vinculadas às instituições. O CETEM de tecnologia mineral, o LNCC de computação científica em Petrópolis, o Centro de Tecnologia da Informação, o MAST sobre a ciência brasileira, o LNA, enfim, o CEMIAR, essa rede coordenada pelo IBICT, esse é o prédio do IBICT em Brasília, quem não conhece, e eu não sou mais de lá, mas eu convido a todos a conhecerem, porque eu sei que eles têm um grupo lá pronto para receber os visitantes, apresentar a instituição, apresentar a casa. E eu não podia deixar de colocar também um grupo, a foto das bibliotecárias desta rede de bibliotecas, né? Esta rede, e não são essas, tem muito mais, mas essa foto que foi tirada no CBPF, justamente, essa foto é no CBPF de algumas das chefes das bibliotecas do sistema de biblioteca dessa rede. Bom, mas eu falei dessa rede do MCTIC, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas a Embrapa também tem um sistema de biblioteca com 43 unidades, a Fiocruz também tem um sistema de biblioteca com 18 bibliotecas, e aí eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que a Embrapa chegou a ser referência mundial em país de clima tropical por causa desse apoio de informação que teve. Eu digo, sem medo de errar também, que a Fundação Oswaldo Cruz chegou a ser referência na área de saúde na América Latina por conta das bibliotecas também da área de informação. Enfim, nós temos várias iniciativas, né? Eu coloquei aqui
Pessoal, eu ia mudar de tela, mas vai dar tanto trabalho que eu não vou mudar, mas eu quero dizer o seguinte, esse levantamento das universidades estaduais, federais, institutos de pesquisa, o que nós fizemos, ele foi para o IBICT, claro, e lá no IBICT ele está no Sistema de Informação Geográfica, que eu vou apresentar, e está sendo trabalhado. Mas eu sou partidária da informação aberta, livre, porque o conhecimento tem que transbordar para ele começar. Se alguém se interessar em dar continuidade ou precisar desses dados para fazer qualquer outro projeto, eu tenho todos e passarei com o maior prazer, porque eu quero que isso não fique restrito a mim e a um grupo que fez o levantamento. O IBICT já está dando tratos à bola, já está com o seu sistema, e nós temos que multiplicar essa informação quanto possível. Então, essas tabelinhas, mais para o final da coisa, eu vejo se tem tempo de mudar e apresentar. Mas, enfim, a Unesp com suas 33 e todas as outras, né? Então, o que a gente conclui? Que o país tem um monte de iniciativas muito importantes de bibliotecas, de sistema de bibliotecas, bibliotecas isoladas, mas que não estão mapeadas, não são conhecidas. Então, a sua força conjunta atual e potencial não tem, não existe essa força conjunta, porque ninguém conhece, né? Nem universidade, nem instituto. E esse desconhecimento, por sua vez, dificulta a construção de políticas de CT sobre infraestrutura, bibliotecária e outro mais. Então, sendo assim, quais são os objetivos da nossa pesquisa? O objetivo geral, já falei as 10 vezes, mas vou repetir, disponibilizar um mapa de localização. Eu quero saber onde é que elas estão. O mapa de localização das bibliotecas para auxiliar na construção de políticas de CT por meio do conhecimento geográfico, da infraestrutura disponível e das relações e possíveis relações. Esse é o nosso objetivo. E ele tinha 4 objetivos específicos que eu vou apresentar já junto com a metodologia para não perder tempo. Então, o primeiro objetivo, e o maior e o mais gigantesco, que eu, em certo momento, achei que era impossível, é buscar as bibliotecas. Conseguir mapear as bibliotecas. Eu não tinha noção. A gente tinha aquele número 2.407, que era o número de referência das universidades, mas a gente não tinha noção de até onde isso iria. E o projeto, o IBICT, como qualquer outro instituto de pesquisa, não tem pessoal, não tem orçamento, não tem isso, não tem aquilo. Então, eu tinha eu sozinha. Só que eu tenho a felicidade de ter milhares de filhos. Então, eu escalei todos eles, passei meus filhos são universitários, um deles é da biblioteconomia, e a história que eu ia contar com a professora Ieda era outro membro da equipe. Eu fiz um treinamento com esses universitários, porque era o que eu tinha à mão, não tinha infraestrutura, conferi tudo que eles fizeram, e a equipe era formada, então, por esses 3 universitários e por mim na coordenação. Hoje, não. Hoje ela está no sistema de formação no IBICT com milhares de pessoas. Inclusive, eu coloquei no artigo, que vocês devem ter acesso, o agradecimento a esses universitários, né? Bom, enfim, então, a questão era como é que a gente conseguia buscar todas as informações. Então, a busca em documentos oficiais e nos portais do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Agricultura, da Defesa, da Economia, Minas e Energia, Relações, cada vez que a gente via, eu achava que acabava na Embrapa e na Fiocruz. Não, a Defesa tem Instituto de Pesquisa, a Economia tem, Minas e Energia tem, Relações Exteriores, todo mundo tem Instituto de Pesquisa trabalhando com várias unidades. Então, eu tinha que mapear tudo. Então, aí começamos, foi a parte mais árdua do projeto. E o maior tempo foi nesse levantamento, porque era um levantamento muito minucioso. Endereço, o nome da biblioteca, qual era a instituição, isso é que eu quero mostrar para vocês depois, a planilha que foi gerada, o nome da instituição, o nome da biblioteca, o CEP, porque o CEP era importantíssimo para não ter problema na hora de transformar isso em informação geográfica. Então, foi um ano de levantamento, menos de um ano, né, em etapas, mas terminou. Então, a identificação das bibliotecas, está aqui, ó, por exemplo, aqui é uma planilha das bibliotecas de universidades estaduais, eu peguei um pedacinho da Unesp aqui, com tudo que trazia. Então, a sigla, o nome por extenso, o nome da biblioteca, o endereço, isso aqui... a qual unidade está vinculada, o nome da biblioteca, o endereço, a cidade, o estado, a região e o CEP. Com isso aqui era suficiente para poder colocar isso no mapa. Bom, o nosso segundo objetivo específico, sem saber o que a gente ia encontrar, eu calculei mal
que isso deveria ser um objetivo, que era converter os endereços das instituições em coordenadas geográficas. Eu achei que eu ia morrer para fazer essa parte, porque eu não tinha noção de como é que se montava uma cartografia. Eu estava estudando e aprendendo. E depois eu descobri que isso aqui era um comando no Google Maps. Era um comando. Então, isso aqui nunca poderia ser um segundo objetivo específico. Mas eu não sabia, eu achei que era uma coisa que ia custar, assim, talvez se tivesse que trazer especialistas. Enfim, eu estava apavorada. Nessa altura, nós tínhamos já, o que a gente tinha era aproximadamente 2 mil bibliotecas. Então, eu realmente deixei reservado, digamos assim, um objetivo para tratar dessa questão, mas era um comando muito fácil para aquele documento em Excel tinha que ser transformado num arquivo KML. Esse arquivo KML é o formato usado para exibir dados geográficos em navegadores de terra, como o Google Earth, o Google Maps. Então foi muito fácil isso aqui. Hoje não sei específico, né? O terceiro objetivo, aí sim, inserção disso no sistema de informação geográfica, porque o Google, a gente não sabia até onde era o poder de manipulação desses dados, e realmente não é muito, é mais visualização. O Google Maps, o Google Earth, o My Maps, essas coisas, eles são mais visualização, e a gente precisava de dados para poder manipular. Então, o IBICT, concomitantemente, estava desenvolvendo o Visão, que é o Sistema Aberto de Observatório para Visualização de Informações. É um sistema de informação geográfica feito pelo IBICT. Nós temos, o país tem muitos, o INPE faz muito sistema de informação geográfica, e o INPE tem 3 ou 4, muitos têm. Esse é muito bom do IBICT. Como o IBICT está coordenando, eles colocaram no Visão. Então, hoje está disponível no Visão, e eu vou mostrar para vocês já isso no Visão. Aqui era o nosso terceiro objetivo, e o quarto era possibilitar análise espacial. Não possibilitar para a equipe do projeto, para mim, era possibilitar para os gestores. Hoje, eu não sou mais gestora, eu não estou mais no corpo diretivo do IBICT, mas o corpo diretivo do IBICT, desde então, mesmo quando eu estava lá, tem condições de fazer as análises possíveis para poder tomar as decisões e a ação que precisar, né? Bom, resultados alcançados, aí nós temos, em 2019, antes de eu falar isso, nós não podemos perder de vista que os mapas, eles são transitórios e fugazes. Eles se desatualizam rapidamente. Então, 2019, era esse o cenário. Não deve ter mudado tanto por causa do cenário que a gente está vivendo, mas, naquele então, a gente tinha 602 bibliotecas federais, 16 na região centro-oeste, 85 na região norte, 115 na região sul, 188 na região nordeste e 197 na região sudeste, como era de se esperar realmente a maior concentração na região sudeste. E aqui a gente pode ver os dados por estado. E há alguns ainda nesta época em verificação e em andamento. Eu não tive, porque a Marta me chamou na semana passada e eu não pude atualizar esses dados. Eu usei os dados da pesquisa. Hoje, com o grupo do IBICT, eu tenho certeza que isso aqui já evoluiu, mas eu não consegui pegar com eles. Eu estou pegando aqui os dados. Isso aqui já estava quase no final também, já estava 90% pronto. Então, aqui é mais ou menos o mapa de como é que estavam as bibliotecas federais. Depois nós temos as bibliotecas em universidades estaduais, 486 ao todo, né? 45 na região norte, que é bastante, viu? 45 bibliotecas, é bastante, vocês vão ver. 60 na região centro-oeste, 71 na região sul, 102 na região nordeste, 208 na sudeste. E aqui, por estado, eu não vou ler tudo, né? Isso aqui não tem condição. Depois, institutos de pesquisa, nós temos muitas bibliotecas, são 207 bibliotecas em institutos de pesquisa. Então, vejam, isso já leva a outra informação. Nós temos, se não temos tantos institutos de pesquisa, eles têm uma organização descentralizada para poder chegar no país todo. Pelo tanto de bibliotecas, a gente pode concluir isso, né? Então, na região sul, nós temos 14, 16 na região norte, 21 no nordeste, 36 na centro-oeste e 120 na região sudeste. Então, aqui também por estado. Os institutos federais, também 61 na região norte, 70 na região centro-oeste, 109 na sul, 190 na região nordeste, e na região sudeste aqui está em andamento. Ai, meu Deus, meu cachorro está latindo. Peraí. Pessoal, vou pedir um minutinho para tirar o cachorro, ele ficou preso aqui, pera um pouquinho, só
Onde é que eu tiro o som aqui? Tranquilo. Aqui, Você peraí. clica em cima do microfone. Pode clicar. Isso. Bom, eu não estou achando. Deixa eu salvar. Sem problemas. Essas são as coisas que acontecem no teletrabalho, né? Nas atividades que utilizam esse tipo de ferramenta, não tem jeito. Eu avisei a Tranquilo. casa inteira para ficar de olho no cachorro. Ninguém olhou. Bom, pessoal, então voltando aqui aos institutos federais, a região sudeste já estava praticamente finalizada, mas dos institutos federais já estava em andamento para esta apresentação, que foi feita em 2019, e hoje está completo, e já ficou completo logo depois dessa apresentação, e aqui no agregado nós temos 1.725. Esse foi o resultado em 2019. Nós temos bibliotecas científicas, tecnológicas, bibliotecas de pesquisa, bibliotecas acadêmicas, nós temos 1.725. Olha, vamos lembrar do nosso resultado lá que a IFLA tinha 2.407 bibliotecas, mas lá contava todas as universidades, inclusive as privadas. Tinham 2.407 bibliotecas, sendo que dessas todas eram 2.000 de bibliotecas, 2.100 de bibliotecas de instituições privadas, que a gente não fez o levantamento aqui. Lá tinha menos de 300 em 2016, o país tinha 290 e tantas universidades públicas. E lá, quer dizer, isso aqui é quase o valor que tinha naquele levantamento e que era majoritariamente lá o número de universidades privadas. Então, esse número vai crescer. Quando o sistema for descentralizado para a entrada de dados de universidades privadas e municipais, e institutos de pesquisa privado, porque tem muitos institutos muitos não, mas tem alguns, eu busquei na ANPE essa informação, tem alguns institutos de pesquisa privado, essa informação vai multiplicar. Então, só da área pública, nós temos 1.725 bibliotecas. Agora eu vou mostrar um mapa para vocês. Então, quando eles foram confeccionados aqui. Esse aqui é o Google Maps. Aqui é o Google Maps. Tá dando, já mudou, né? Já mudamos aqui para o Google Maps, né? Então, eu aqui selecionei, eu posso selecionar tudo. Ele vai carregar todas as bibliotecas que foram identificadas. Quer dizer, ele deveria. Peraí, vou. Tô acrescentando, vocês estão vendo que eu estou clicando aqui no ladinho e tá. Bom, esse aqui é uma distribuição geográfica de todas as universidades, todas as bibliotecas e instituições federais de ensino e pesquisa. Eu posso só carregar, por exemplo, tirar as estaduais, tirar as federais, tirar os institutos e deixar só os institutos de pesquisa. Essa é a minha distribuição de bibliotecas e institutos de pesquisa. E quando eu aproximo, eu posso ter maiores detalhes aqui, deixa eu ir em Brasília, que aqui é Brasília? É. Pronto. Aqui, e aí em cima de cada um, eu posso, essa aqui é a biblioteca do Ministério da Infraestrutura. Edifício, eu acho que nem existe mais, né, Ministério da Infraestrutura. Acho que com esse governo, acho que não tem mais. Mas, enfim, aqui da Eletronorte, e aqui aparecem os dados da biblioteca, do CGE, do MEC, enfim, eu tenho essa distribuição. Mas melhor do que essa apresentação no Google Maps, que eu posso detalhar mais, é no My Maps, que também é do Google. Então, eu posso, por exemplo, aqui, eu só pedi universidades estaduais, bibliotecas de universidades estaduais, e vou expandir a USP, todas as bibliotecas da USP estão aqui. Vocês estão acompanhando aqui do ladinho, pessoal? Não, né? Então, aqui é de Goiás, Universidade Estadual, Unesp. Então, aqui, as 37 que nós mapeamos naquele momento. Então, aqui, todas elas com seus nomes, mas eu posso também pedir para ver no mapa. Eu posso fazer uma pesquisa aqui, Unesp, e ele vai destacar todas as correspondências. Então, pronto. Tudo isso com essa bolinha branca em volta são as universidades da Unesp. Ou, desculpa, são as bibliotecas da Unesp. Biblioteca dos institutos, aí tem o endereço, o departamento ao qual está vinculada, o nome da biblioteca se tiver, tudo mais, a cidade, o CEP, que é bem importante.
Então, isso aqui, pessoal, foi na época do projeto, numa fase de teste, porque a gente, e é muito bacana brincar com esses dados, carregar, por exemplo, no Google Maps, eu tenho uma mapa, eu fiz alguma brincadeira aqui, que eu não sei o que foi, mas eu carreguei aqui alguma coisa que era muito interessante, que eu guardei, que eu salvei, mas eu estou mostrando isso aqui sem cara, sem nome, sem propósito, para dizer que o bacana desses sistemas de informação geográfica é brincar com isso, é poder ver a disposição, é poder ver as relações. Então, bibliotecas no Brasil, voltei aqui, eu estou aqui no Google Maps, né? Aqui é Roraima, e aqui algumas informações que realmente O estado de Roraima tem várias bibliotecas, da Universidade Estadual de Roraima. Quer ver? Vou colocar uma aqui. Escola Estadual Dom Pedro, Universidade Estadual de Roraima. Enfim, tem que saber por que Roraima tem tantos e Rondônia não tem nada. Qual foi a política que levou para isso e que não levou? Aqui nós temos informação para ação, conforme diz a revisão de literatura dos mapas, da cartografia, né? Nós temos informação para ação. E aqui, o MyMaps. Bom, e aí nós temos também o Visão. O Visão, deixa eu colocar, porque essa parte do Google Maps não está disponível, isso era do projeto, e morreu com o projeto, mas o IBICT, esse é o sistema Visão, explora as visões, então o IBICT está trabalhando muito fortemente com esse sistema de informação geográfica, então, enfim, eles têm tudo, eu não estou mais lá, né, não estou acompanhando nada, mas eu sei das bibliotecas, então está aqui. Você pede para ver a camada bibliotecas de universidades federais. Vou botar de tudo, federais, institutos de pesquisa. Aplicar. E isso está disponível. Qualquer um, agora está aberto ao público. Quem quiser brincar com isso aí pode. E aí pronto, estou aqui. Pronto. Agora os gestos. E aí eu posso. E ele vai explodindo e dando as informações pertinentes para cada um. Bom, pessoal, voltando para a apresentação, porque isso aqui não adianta eu explorar junto com... nós vamos perder tempo. Isso aqui é bom explorar sozinho e saber que tem disponível. E voltando para a apresentação, a gente já vai para a conclusão. E eu não podia deixar de destacar na conclusão a ciência da informação geográfica, né? Que passou de confecção de mapas como um recurso estático, de um momento, para um subsídio para a tomada de decisão, né? A importância crescente da cartografia cognitiva, essa que gera conhecimento e que leva o conhecimento, utilizada para a construção de narrativas para o exercício do poder. É isso que a gente precisa, é isso que nossa área está precisando, né? Com esse mapeamento, e é o primeiro, eu tenho certeza, é o primeiro mapeamento que tem dessas bibliotecas, nós sabemos como está essa distribuição, e agora a gente tem como fazer políticas para essa área. Aonde que vamos investir, por que desenvolveu de um jeito de um lado e não desenvolveu do outro, e ter a certeza que os mapas nunca estão formados e seu trabalho nunca está completo. Quem se envolver num projeto desses vai se envolver para ficar trabalhando e sempre atualizando algumas informações, como eu peguei agora, ao acaso do Ministério da Infraestrutura, nem existe mais o Ministério, mas isso é do projeto que eu entreguei ao IBICT. Então, o meu projeto morreu com o fim do projeto, né? Agora o IBICT tem que estar cuidando de fazer. No Visão, certamente não tem mais isso. Esse é o endereço onde pode ser encontrado, visão.ibict.br, aquele endereço que eu mostrei. E o que me deu muita alegria de fazer esse trabalho é de saber que, ao fazer o levantamento, fazer essa cartografia das bibliotecas, eu também estava produzindo uma parte da cartografia da ciência e da tecnologia do Brasil. Não só isso aqui faz parte da ciência brasileira, da CIT do Brasil. Então, essa cartografia faz parte, nós produzimos uma parte da cartografia da ciência e tecnologia brasileira. Eu fiquei, assim, quando eu me dei conta disso, assim, fizemos as bibliotecas e fizemos muito mais, né? Fizemos muito mais, uma parte da ciência está aqui também, uma parte significativa de infraestrutura, porque as universidades estão mapeadas aqui. Aqui tem o mapeamento das universidades, das suas como é que fala? Ramificações, das suas unidades, está tudo aqui também. Eu posso tirar as bibliotecas e deixar onde tem pontos de presença das universidades.
se eu não falar de biblioteca, aí posso ampliar para colocar outros pontos de presença, mas já tem uma boa parte aqui, uma ótima parte aqui, né? Então é isso, pessoal. É saber que essa cartografia é uma construção social ininterrupta, e eu adoro essa frase final, que não apenas representa a realidade, mas que produz essa realidade. Está produzindo essa realidade, nós estamos produzindo essa realidade também. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Acho que eu consegui passar o recado no tempo mais ou menos previsto, né? Estou até adiantada, porque eu falo rápido, e assim sozinha, então eu falo mais rápido ainda. Me sentindo sozinha, né? Assim, dentro da minha casa. Mas eu estou à disposição para dúvidas, para perguntas, o que vocês quiserem. Estou aqui. Lilian, nós é que agradecemos. Ai, que trabalho lindo, maravilhoso. Estou, assim, encantada. Porque, você sabe, Lilian, eu desde a minha tese lá, né, na USP, eu trabalhei exatamente com políticas de informação voltada para a produção de bases de dados. Porque no Brasil nós não temos, gente, informação. Nós não temos. Não temos informação, isso. Com exceção da área de saúde, que a Bireme faz um trabalho brilhante nesse aspecto, as outras áreas é uma calamidade total, a gente não tem. Então, assim, era uma tristeza ver como os outros países, principalmente os desenvolvidos, sabem trabalhar a informação para a tomada de decisão, para o estabelecimento de políticas em todos os campos e segmentos, e o Brasil não tem nada, né, Lília? Então, esse trabalho de vocês é maravilhoso. Você não tem ideia do valor disso, porque, claro, isso vai sendo construído. Cada vez vai ficar melhor esse negócio. Mas você começou, né? Parabéns, Lília. Por isso que eu digo, está à disposição os dados brutos do que foi levantado. Se alguém quiser, eu com o maior prazer disponibilizo isso. Isso aí não é propriedade do IBICT. O IBICT também deveria disponibilizar no lugar bem visível da página. Mas eles estão explorando uma maneira de representação espacial, então não estão disponibilizando as tabelas. Mas já estão desatualizadas, porque foi feito em 2019, já estão desatualizadas, mas é isso. Eu quero que isso vá para tudo quanto é lugar, esteja em tudo quanto é lugar. É isso que eu quero. E você é generosa como sempre, né? Olha só, o pessoal tem algumas perguntas e comentários, a gente tem inscrição aqui, eu vou vendo pelo chat, pessoal, vocês vão se inscrevendo ali no chat, e eu vou passando para a Lilian. Eu vi que a gente teve a inscrição, deixa eu ver aqui, A Laís, ela gostaria de se inscrever, né, para perguntar ou comentar. Fica à vontade, Laís. Olá, boa noite. Me ouvem? Sim, sim. Se puder ligar o vídeo, é melhor a gente falar. É a Laís, eu estava suspeitando que era a Laís. Antes da Laís perguntar, Lilian, você vai passar mais alguma coisa? Senão você podia parar de compartilhar, porque aí quem fala aparece na tela também, se você puder. Isso. Então, Laís, pode fazer a pergunta ou o comentário, fica à vontade, Laís. Bom, primeiro de tudo, assim, mandar um grande beijo, um abraço para a professora Lilian, saudades. Orientadora, por favor, faço questão que você... Muito especial. Obrigada. Bom, e eu fiquei, assim, bem interessada, achei muito bom a visualização, a forma de disposição que é possibilitada para a gente. Vou divulgar, acho que é uma fonte de informação riquíssima. E em termos, assim, de continuidade, o projeto está com o IBICT agora, há uma possibilidade de expansão, em outros níveis até, diria, de repente, para a gente poder ter informações sobre serviços prestados, enfim, corpo de profissionais nessas instituições, nessas bibliotecas. Como é que isso avança a partir de agora, professora? Um grande beijo. Um beijo. Eu acho que o IBICT, neste momento, eles estão usando apenas a informação que foi coletada por mim, por essa equipe que eu montei, eles estão usando e não estão aprofundando, porque seria fundamental também, na evolução do projeto, saber os recursos de cada uma dessas unidades.
Porque pensar na cooperação entre as bibliotecas dependeria de saber o que tem, quais são, como é o acervo, qual é a infraestrutura da biblioteca, qual é a disponibilidade para fazer cooperação, se tem serviço voluntário, quantos são funcionários efetivos, quantos são funcionários temporários. Essas informações realmente são fundamentais. Eu agora tenho certeza que isso é possível. Quando a gente começou o levantamento, eu não sabia nem se o levantamento seria possível terminar, seria possível fazer. Mas, feito isso, eu encaro assim como uma segunda etapa, assim como a entrada das outras bibliotecas de universidades privadas, é como uma segunda etapa. Mas eu tenho certeza que no IBICT isso não está sendo feito agora, porque o IBICT está carece de pessoal. Já era assim e como isso não mudou. Então, para fazer um levantamento desse, tem que ter pessoal e tem que ter dinheiro para pagar, né? Tem que ter dinheiro para criar uma equipe grande para fazer esse levantamento. Ou, então, faz com a cooperação de alguma instituição, a FEBAB, que é a Federação das Bibliotecas Brasileiras, ou outra, não sei. Mas, nesse momento, não está sendo feito, isso eu tenho certeza. Hoje, o que o IBIC está fazendo apenas é manipulando os dados de localização só. Obrigada, Lilian. Nós temos uma outra pessoa que se inscreveu, que é a Jaqueline. Jaqueline, pode falar. Jaque, acho que seu microfone está... agora sim. Sim, já. Olá, boa noite. Obrigada, professora Marta. Professora Lilian, boa noite. Eu tenho assim, uma lista de questões que adorei da palestra da senhora. Só posso falar que parabéns pela coragem, porque fazer pesquisa nessas condições precisa de muita coragem. Obrigada pela generosidade da senhora e pela sensibilidade. A minha pergunta ia em torno dos dados brutos. Se a senhora tinha alguma disponibilização dos datasets, dos conjuntos de dados, já a senhora acabou de conversar, né, de nos dizer que pode entregar. Então, era isso. Primeiro, admiração pelo trabalho e a questão era nesse sentido, dos dados brutos, dos datasets. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente não tinha nada quando começou. Nada. Nenhuma informação. Eu tinha a do IBICT, a RBP. O único conjunto de bibliotecas de maneira agregada que eu tinha eram as bibliotecas da rede de pesquisa do MCTIC. Isso. Então, esses dados foram levantados do zero, nos portais do Ministério da Educação, quer dizer, por exemplo, as universidades, né? O Ministério da Educação, ele tem a relação das universidades federais. Mas a gente tinha que entrar em cada universidade federal e buscar em cada universidade federal todo o seu sistema de bibliotecas. Entrar nesse sistema de bibliotecas e buscar os endereços e as informações, o nome da biblioteca, o departamento ao qual eu vinculado. Em alguns casos, isso estava organizado no portal da universidade, porque aí era de universidade por universidade, né? De uma por uma. Então, 300, né? Mais ou menos, mais o Instituto de Pesquisa, então, de um por um. Em algumas, isso estava bem organizadinho, bem bonitinho, mas tinha outras que não tinha nada organizado, mas nada. Eu tinha vontade até, às vezes, assim, de mandar o que eu tinha feito para eles. Tipo assim, olha, bota desse jeito no portal, que vocês vão facilitar a vida de muita gente. Mas eu não podia fazer isso, né? Mas porque eu entendo também que não é falta de pessoal, é falta de... É tanta coisa para fazer e tão pouca gente para fazer, para cuidar dos nossos portais, né? Então, algumas eram fáceis, assim, era de uma por uma, né? Mas não tinha nada. Hoje, a gente tem esse conjunto de dados organizadinho, né, e é esse que eu estou disponibilizando, se alguém tiver interesse em explorar, em ampliar, e em trabalhar só com esses, porque mesmo que não estejam completo nem atualizado, ali tem 80%, 90% por um bom tempo. Por um bom tempo, ali vai ter 80%, 90% do que tem o país. Daqui uns 10 anos vai mudar, pode ser que mude bastante, mas por enquanto, em 1, 2, 3 anos, vão mudar pequenas coisas, talvez o endereço, talvez o nome da biblioteca, talvez, sei lá, o escopo, não é só da faculdade tal, atende a faculdade tal e faculdade tal, mas não vai mudar muita coisa mais não. Mesmo os institutos de pesquisa vinculados a ministérios que mudam o tempo inteiro, a biblioteca vai ficar lá. Mudou o nome do ministério, por exemplo, infraestrutura. Eu nem sei se tem, eu estou dizendo que não tem, eu acho que não tem mais, né? Economia, acho que agora que incluiu tudo, né? Mas o Ministério da Infraestrutura não tem mais. Mas a biblioteca está em algum prédio da Esplanada, que virou algum ministério, e a biblioteca está lá.
Então, essa atualização, assim, isso não vai ser um aspecto, assim, impeditivo de um aprofundamento na análise desses dados. Não vai, tenho certeza. Por exemplo, não foi feita, e seria essencial fazer, essas bibliotecas, a gente não tem a temática delas. Às vezes, pelo título da biblioteca, você sabe qual é a temática. Biblioteca de agronomia, de não sei o quê. Aí eu já sei que ali trata de agronomia. Mas tem umas que não tem. Algumas é biblioteca fulano de tal. Não sei quem é o fulano, não sei o que ele fazia. Talvez, num primeiro momento, que seria uma coisa bastante importante, era relacionar cada biblioteca com as suas áreas de atuação. São bibliotecas gerais, ou é especializada em alguma temática né, biblioteca, sei lá, de medicina, biblioteca de não sei o quê, algumas, né, como eu disse, não tem, talvez fazer esse vínculo com as temáticas. Seria uma coisa bastante simples, porque era um vínculo, e teria um resultado imenso de cruzamento de informações. Seria muito bacana. Isso seria talvez o primeiro passo e mais rápido de realizar. Obrigada, Lilian. A gente tem a inscrição do Leonardo. Por favor, pode comentar. Oi, professora Lilian, boa noite. Parabenizá-la aqui como todos, né, porque o pessoal até comentou aqui no chat, e eu percebi isso também, né, que a senhora fala com uma paixão, a senhora transmite essa paixão, né, e eu gostaria também, né, mesmo achei um tema assim, muito cativante, né, e eu queria só estar falando, e foi me recordando coisas à mente, né? A senhora falou dessa questão do mapa com o poder, né? E aí eu lembro, quando percebe, né, quando o professor de geografia mostra para a gente um mapa de cabeça para baixo, não é? O professor de geografia mostra um mapa para a gente de cabeça para baixo, tá esse mapa aqui. Não, esse mapa tá errado, né? Não é assim, né? Estados Unidos fica para cima, né? Europa fica para cima, a gente fica para baixo, né? Não tem, né? Quem que vai dizer que no espaço o norte fica para cima, o sul fica para baixo, né? Então isso foi realmente construído de forma a você privilegiar, né, essas nações aí essas nações mais poderosas, né? Eles se colocam para cima, né? Mas já tem outras configurações de mapa, né? E a gente tem essa terra esférica, né? Ela é esférica, gente, né? Pessoas loucos aí falando coisas contrárias, mas... E é a própria maneira como o globo, né? A própria maneira, a N maneiras de planificar essa esfera, né? No mapa. E também nessa maneira que a gente tem corrente comum, né? Com o norte para cima, a Europa e os países do norte parecem muito... como se diz assim, muito maiores do que eles realmente são, né, comparativamente, né? Então é tudo construído a reforçar essa narrativa de poder aí, né? E também estava pensando, né, essa questão que a senhora falou aí, que a senhora traz essa sua pesquisa para balancear novamente, né, esse descompasso aí do poder, e esse gap que existe entre a ciência e a tecnologia, né, que a gente vê no Brasil as nossas universidades, principalmente as universidades públicas, né, que são responsáveis pela maior parte da ciência que é produzida, tem coisas maravilhosas sendo feitas, mas isso não chega ao setor produtivo, isso não chega à área de economia, enfim, porque existem outros interesses, né, enfim, ou outros obstáculos, né, que existem. E eu estava até comentando no nosso grupo de pesquisa umas semanas atrás, né, que o nosso país ele é tão rico em produção científica, mas a gente ainda exporta soja, carne de frango, né, e minério bruto, né, quer dizer, não há como a gente caminha de crise em crise, porque não há como a gente ter crescimento sustentável sem investir realmente em conhecimento, em ciência, em tecnologia, né, não tem como a gente sair desse buraco. Então, muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Essa fala ficou cortada em alguns momentos, eu não sei se eu peguei tudo que você falou, mas foi bom você destacar a questão do mapa como poder, né? Eu me lembro que quando Fernando Henrique Cardoso, você nem se conhece, você parece ser novinho, mas quando ele foi ministro das Relações quando ele foi ministro das Relações Exteriores, ele tinha um mapa atrás da mesa dele que era de cabeça para baixo.
entre aspas, né? Eram os países do norte em cima e os Estados Unidos, tudo aqui embaixo, e a África em cima. Em algum momento, os dirigentes mundiais mudaram esse mapa. Mudaram. Por que eles vão ficar embaixo? Eles queriam ficar em cima. E mudaram. Então, essa narrativa do poder no mapa é muito forte. Essa exposição que teve no Smithsonian, o poder dos mapas. Pena que eu não assisti, nem sabia que tinha acontecido, vim saber muito tempo depois, mas deve ter sido a coisa mais espetacular do mundo, porque unia assim, uma realidade social com a questão artística, com a questão científica, né? É bem, bem interessante. Muito obrigada. Eu acho que era só esse comentário que eu queria fazer de sua fala. Ok, obrigada, Lilian. A gente tem um comentário. Ah, desculpa, Léo, você quer falar? Pode falar. Quer responder, Léo? Não, já concluí. Muito obrigado, viu? Muito esclarecedor. Gostei muito. Eu não tenho muito o que comentar, assim, na questão técnica, né, do trabalho, mas, assim, achei muito apaixonante, gente. Gostei muito, professor. Muito obrigado por compartilhar. Ok. Bom, a gente tem a inscrição do Cleiton, que quer fazer também um comentário. Pode falar, Cleiton. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora Lilian. Boa tarde, professora Marta. Consegue me ver? Sim. Ok. Bom, então, eu só tenho que parabenizar a apresentação da professora Lilian, também agradecer à professora Marta pela organização, e que pena que eu conheci seu projeto só depois de concluído, porque eu sou doutorando aí do programa da Unesp, mas também trabalho no INPE. Eu sei, eu já me lembro. A RBP fez uma Isso, a reunião da RBP foi no INPE em 2017. Você não faz ideia da minha memória. Ah, muito bom, muito bom. Mas, com certeza, eu poderia ter contribuído com o seu projeto, mas, enfim, fica aí para uma continuidade e, com certeza, tem interesse em dar uma olhada nos dados que você coletou e, de alguma forma, no futuro contribuir. Minha tese como, se você lembra de mim lá da reunião do INPE, você vai lembrar que lá eu apresentei um pouco do que era o meu tema, a minha proposta de pesquisa do doutorado, então consegui entrar fui aceito na Unesp, no PPGC da Unesp, e estou trabalhando nesse tema realmente dos dados geográficos, da geoinformação, a ciência da geoinformação. Eu vivo isso na prática. Que beleza. Dando continuidade. Eu mando sim os dados, mas o compromisso que você assumiu comigo foi público, né? Até pois que pessoas aqui escutando. Então, não, porque eu também sou amante dos mapas, da informação geográfica. Que bom, okay. Que bom. Vamos trabalhar juntos então, com certeza. Tá? Então, com certeza, eu vou entrar em contato contigo depois. A gente troca algumas figurinhas. Tá? E mais uma vez, parabéns pela excelente apresentação, pelo trabalho realizado. Ok? Obrigado, professora Marta. Até a próxima. Obrigada, Lilian. Obrigada ao Cleiton. Vamos lá, a gente tem a inscrição depois do Heitor. Heitor, pode falar. Olá, estão me vendo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Sim. Boa noite. Professora Lilian, obrigado pela apresentação, eu gostei muito, achei muito interessante. Uma pena também, igual o Cleiton falou, uma pena que eu conheci só agora. No ano passado, enquanto eu estava fazendo meu TCC, eu busquei fazer um mapeamento das universidades, das bibliotecas universitárias, de quem estava utilizando o novo código de catalogação, RDA. E em algum momento eu queria ter usado esse tipo de representação dos mapas e ter usado uma ferramenta assim, eu infelizmente não conhecia. Teria sido diferencial no meu trabalho, com certeza. Então eu quero te parabenizar e te fazer uma pergunta. Enquanto tu estava no projeto, tinha algum plano de atualização desses dados? Como que seria?
Tipo, tu colocou os dados lá de 2019 e, no caso, como se daria essa atualização com o passar dos anos, claro, né? Mesmo que a mudança seja demorada ou difícil de acontecer. Mas tem que estar previsto, senão ele fica uma informação sem valor, né? Exato. Bom, mas no tempo ele não vai ter valor. Não, é o seguinte, o IBICT hoje, ele tem alguns projetos estratégicos, porque é impossível, eles não conseguem investir em tudo que é necessário fazer, esse é o drama. Por exemplo, uma política de informação científica e tecnológica seria fundamental para o país, porque não adianta a gente achar que o IBICT sozinho vai conseguir levar isso adiante com um pinguinho de... não sei dizer, precisar os funcionários, mas são pouca gente, sendo que desses poucos, a maioria não, desculpa, mas 30%, 32% já em fase de aposentadoria. Então, ainda vai ter uma perda enorme em breve. Então, é muito difícil o IBICT conseguir sozinho levar as coisas que faz. Então, por isso é fundamental a política de CT para poder distribuir pelas várias instâncias que atuam na área da informação as responsabilidades. Bom, dito isso, o IBICT tem pouca gente e ele apostou em alguns poucos projetos estratégicos. O Visão, que é o Sistema de Informação Geográfica, é um dos poucos que eles estão apostando. Então, a equipe do Visão, muito diferente da minha equipe, que era uma equipe familiar, era eu coordenando, mas assim, com mão de ferro mesmo, porque eu tratei nesse momento a minha equipe como alunos universitários de iniciação científica. Porque eu não poderia fazer, porque quando tem relação de parentesco, você não pode ter iniciação científica na universidade, né? Mas foi tratado assim, e eu paguei eles, eu paguei meu bolso. Então, era uma coisa bem profissional, com resultados, com dados, não sei o quê. Bom, então, muito diferente da minha equipe, que mesmo com todo o rigor que eu tive como professora universitária, lidando com universidade, mas, né, agora não. Agora o Visão é uma equipe com muita gente da casa, gente contratada, gente de projeto que está lá para isso. Então, como é um dos poucos projetos estratégicos que o IBICT está apostando, eles vão fazer as coisas. Por exemplo, até hoje, o grupo do Visão me liga. Eles me ligam o tempo todo. Até hoje, eles me ligam o tempo todo. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Não sei o quê. Porque eles estão atualizando. Eu não sei exatamente em que fase da atualização eles estão, mas eu tenho certeza que estão trabalhando. Primeiro, porque está no ar. Primeiro, porque já está no ar. Segundo, porque quando eles entram no sistema da cartografia, está com o meu e-mail do Google. Então, eu recebo alerta. Então, eu sei que eles estão trabalhando porque eu recebo os alertas do Google. Apesar de eles estarem no Visão, eles devem ir lá no Google fazer brincadeiras, fazer alguma coisa como eu fazia. Então, e eles me ligam e entram em contato direto. Professora, como é que fez? Como é que faz? Como é que é? Tem uma dúvida, cadê? Manda de novo. Então, eu sei que eles estão atuando. E como é agora um dos poucos projetos que o IBICT está apostando, eu tenho certeza que ele vai receber o tratamento adequado, incluindo a atualização. Eu não deixei isso para a casa, eu não deixei alguma coisa estruturada para casa, justamente porque eu sabia que ia sair da minha mão e ia entrar num grande domínio dentro da instituição, que era o Visão. Então, não adiantava eu dizer, eu fiz o levantamento, a única coisa que eu deixei claro e repetir é que deveria abrir de maneira descentralizada a alimentação, porque, por exemplo, tem alguns projetos, alguns bancos de dados, que a Marta falou, algumas bases de dados, elas são descentralizadas, e tem outras que, se não forem centralizadas, não vão funcionar. Então, a parte centralizada desse projeto já foi feita. E se não descentralizar agora para alimentação de mais 2.000 universidades privadas, ele não vai crescer. Não vai ter equipe que consiga colocar isso. Então, a evolução disso, de atualização, é, primeiro, descentralizar e estimular que as pessoas participem, como participam da BDTD. Só para criar o paralelo, a BDTD, ninguém é obrigado a participar da BDTD. Ninguém é obrigado. Todo mundo é obrigado a fazer seu repositório institucional e colocar, desde 2006, todo mundo é obrigado a colocar suas teses e dissertações online, né, em PDF online, isso é obrigado. Mas participar da BDTD, autorizar o IBICT a buscar essa informação para botar dentro da sua BDTD, né, da Biblioteca Digital Brasileira de Testação, nada disso é obrigado, mas todo mundo participa, porque sabe que é importante ser visto naquele conjunto. Então, eu penso que esse projeto deverá ter um estímulo por parte do IBICT para que todo mundo entre com as informações, né, e os que já estão lá, atualizar permanentemente, tal qual o modelo da BDTD.
Sim, foi algo que eu pensei mesmo na... Desculpa te interromper. Não, é que seria impossível para o IBICT levantar, imagine, o IBICT sozinho levantando todas as teses e dissertações que foi feito o Brasil afora e que foi feito para o Brasil no exterior. Não teria condição. Então, quem faz isso são as próprias instituições que botam lá nos seus repositórios institucionais, né, suas teses e dissertações, o IBICT tem toda a tecnologia de coletar isso, de disponibilizar, de disseminar. Esse, mais ou menos, tem que ser o modelo, mas isso eu não deixei, assim, registrado, o planejado, isso agora é com eles. Sim, na hora que eu perguntei sobre a atualização, foi algo que eu pensei mesmo das próprias instituições participarem da atualização, sabe? Porque isso de alguma forma também serviria para que esse sistema ficasse mais conhecido no país. Porque eu, por exemplo, eu não sei quando que ele foi lançado, não me lembro se tu chegou a falar, mas ele ficaria mais conhecido e ele com certeza ele vai ser referência para muitos trabalhos, sabe? Ele teria sido para o meu e, enfim, diversos outros com diversas outras temáticas também usariam ele como referência, com certeza. Heitor, o que eu vou fazer com certeza, depois dessa apresentação e da sua fala, e do Cleiton, que também trabalha com isso, é informar o IBICT, que eu fui chamada pela professora Marta, fui convidada para fazer essa apresentação, fiz, e recebi uma demanda de todos os participantes do evento de dar mais publicidade a essa iniciativa, porque tem várias pessoas trabalhando com ciência da informação geográfica. Isso eu posso fazer, e com o maior prazer farei, faço hoje ainda, faço amanhã cedo. E eles são muito proativos nisso. Quando eles recebem uma demanda assim, que é fácil de resolver, quer dizer, é de disseminar, né, aquela informação, eventos, botar no portal, eles vão fazer, eu vou pedir para dar mais publicidade para isso, mais visibilidade, melhor dizendo, dar mais visibilidade. Obrigado, professora. De novo, parabéns pelo trabalho. Eu sei como é que é difícil buscar informação na página por página. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Muito Parabéns difícil. mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada, pessoal. Bom, eu só queria dizer assim, Lilian, olha, obrigada, você é muito querida por mim, né? Eu te respeito demais. Todo o teu trabalho, toda a tua pesquisa, tua seriedade como pesquisadora, a tua generosidade como pessoa, tudo mais. Eu te admiro muito. E esse trabalho, Lilian, que você fez, você talvez não tenha uma ideia, mas o que você fez é extremamente importante não é para a área, é para o país. Essa iniciativa ela tinha que ser multiplicada para N outros segmentos. Então, assim, o IBICT está trazendo para si como um projeto estratégico é muito importante, porque não adianta, nós precisamos, é como você mesmo fala no início da tua apresentação, né? A informação, ela tem um caráter extremamente importante para a formulação de políticas. E a questão dos mapas, né, isso tem um impacto visual, porque você olha, você vê imediatamente, né, não precisa ter explicação, né? Então, nós precisamos, inclusive, usar mais na área de ciência da informação esse recurso. Eu acho que foi ótimo, porque muitas teses, muitas dissertações, muitas pesquisas de pesquisadores juniores e sêniores podem usar esse tipo de recurso para determinados tipos de coleta e demonstrar os dados dessa maneira. Isso dá um impacto bastante interessante, né? Então, e eu acho que o IBICT precisa divulgar mais, porque eu não sabia da visão. Eu também não sabia. Então, por exemplo, os professores da área que trabalham com fontes, uma disciplina de fontes de informação, precisam saber disso até para colocar nas aulas, né? Então, pedir para o IBICT fazer uma ampla divulgação, sabe? Acho que é importante. Vou fazer. Faço isso de hoje para amanhã. Mais simples, porque eu saí, mas sabe quando você sai e continua? Eu saí, mas estou sempre em contato, fiz muitos amigos, enfim, participo de muitas iniciativas de lá, então não tenho nenhuma dificuldade de voltar com essa demanda forte de vocês. Com certeza. E te dou a notícia depois, te dou a resposta depois. Legal. Gente, então vamos agradecer a professora Lilian. Muito obrigada mesmo, de coração. E vou passar a gravação da tua palestra para os alunos, né? E ali estão os slides, estão as informações, mas se você quiser
que eu passe alguma outra coisa, basta enviar para mim que eu passo para eles também. Tá bom? Lília, muito obrigada, né? O pessoal aqui te agradecendo e te elogiando muito. Muito obrigada. E a gente se vê por aí, né, Lília? Hora que voltar à normalidade, se não à distância. Marta, olha, eu também estou muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, estou muito feliz que hoje o assunto foi bem recebido, que bom que vocês gostaram. Me preparei novamente, né? Já tinha me preparado lá em 2000, mas me preparei novamente com o maior carinho e, enfim, estou à sua disposição. Legal. Eu não sei se algum outro professor quer falar. Eu queria, assim, só queria agradecer e parabenizar a Lilian pela apresentação. Foi muito boa. Eu acho que vai contribuir demais, né, dentro do programa para aqueles que trabalham com essa temática, que não é uma temática específica, ela é ampla, apesar de ser a ciência da informação aí, geográfica, né? Até uma orientanda minha, ela tem o mestrado dela foi em geografia e ela acabou de escrever, né, aí, que foi muito bom para ela, né, assistir aí a sua fala. Então, só agradecer aí. Que bom, que ótimo, que bom. Estou feliz. Então, bom, Ieda... Mais alguém quer falar? Eu também Ieda? queria agradecer, um prazer aí, mais uma oportunidade de estar com a Lilian. Eu tenho certeza que se tinha alguém que não era apaixonado por mapas, agora somos todos, e que você deixou todo mundo com a cabeça fervilhando de como eu vou usar em mapa em minha pesquisa, né? Então, assim, você não tem noção de quantas sementinhas do bem você espalhou hoje, né? E assim, esse teu jeito, essa tua generosidade, essa tua paixão e essa tua enorme contribuição. Parabéns, Lilian. Muito obrigada, muito obrigada. Então, gente, olha, um beijo, Lilian, um beijo grande, um abração virtual, e a gente se vê. Um beijo grande, viu? Tchau. Tchau, Lilian. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada por tudo. Tchau, professora. Obrigado.